Meus irmãos, há alguns dias atrás nós, com uma equipe missionária, tivemos no Rio Grande do Sul, em uma ação humanitária em ajuda das vítimas das enchentes. Eu, o Israel, filho do pastor Joel, o Vitor, que é missionário em Pato Branco, o Felipe, que é missionário em Realeza, o Rafael, que é missionário e aluno do IPEM. Nós estivemos lá em parceria com a organização Palavra da Vida e a Aliança Evangélica do Brasil para prestar assistência àquelas pessoas que foram afetadas pela enchente. E nesse trabalho, nós estávamos lá em um grupo muito grande, alojado no acampamento do Palavra da Vida, com pessoas de todo o Brasil. Nós entregávamos doações, nós limpávamos as casas das pessoas, e algo que me chamou a atenção nessa ação humanitária, nesse trabalho missionário, foi que essas pessoas de diversos lugares do Brasil, tinha pessoas de Goiânia, pessoas de Brasília, pessoas aqui como nós do Paraná, Santa Catarina, vários lugares. Muitos e muitos irmãos se reuniram, foram para lá para prestar assistência a essas pessoas que tanto sofrem nessa hora. E algo que me chamou a atenção nesse grupo que estava ali reunido é que a ação da igreja ou dos irmãos que estavam reunidos ali era diferente das outras ações que estavam sendo realizadas por órgãos públicos ou qualquer outro órgão de assistência social. A diferença entre um e outro, entre a igreja prestando assistência e os órgãos públicos ou pessoas que estavam por conta prestando assistência, é que a igreja, essas pessoas que vieram de longe, faziam essa ação sem esperar nada em troca. Nós vimos muitas e muitas pessoas lá buscando reconhecimento, muitas pessoas com canais de YouTube ou influencers de Instagram, essas pessoas assim, querendo algo em troca, algum reconhecimento, algum retorno, algo que fosse elevar o seu nome, tornar ele mais conhecido. Já aqueles irmãos que vieram de tão longe, eles estavam lá se doando sem esperar nada em troca, e isso me chamou a atenção, porque o que leva uma pessoa a abençoar a vida do outro, a servir aos irmãos que necessitam, a se doar pelo bem do próximo? Somente a presença de Cristo na sua vida. Essa é a diferença entre um grupo e o outro. Por mais que o trabalho em si era o mesmo, as pessoas lavavam a parede do mesmo jeito, entregavam a cesta básica, o colchão, a roupa do mesmo jeito, mas o objetivo era diferente. Não esperavam nada em troca. Por quê? Porque o cristão compreende que ele já recebeu tudo o que ele precisa. Isso me chamou a atenção e me fez refletir sobre esse texto também, a respeito do que o apóstolo Paulo quer trabalhar aqui na vida dos irmãos de Corinto e também na nossa. Quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos compreender o que estava acontecendo nesse momento. O apóstolo Paulo levanta uma arrecadação junto com algumas outras igrejas da Galácia. Arrecadação para abençoar a vida dos irmãos de Jerusalém. A igreja de Jerusalém passava por um momento de fome. Uma seca terrível estava acontecendo ali. Em Atos, capítulo 18, nós vemos uma profecia a respeito disso. Ágabo fala sobre a fome, sobre um período de dificuldade. E esse momento de fome e dificuldade chegou em Jerusalém. E agora as igrejas vizinhas, as igrejas irmãs, começam uma campanha, uma arrecadação de alimentos, ou também de dinheiro, ou seja lá o que for. Mas eles estavam se unindo em prol dos irmãos de Jerusalém. A igreja que passava por necessidade, a igreja que estava passando por um momento de adversidade. Não era uma catástrofe, mas era algo que estava prejudicando a vida dos irmãos. Eles estavam sofrendo por conta disso. E essa arrecadação, ela foi passando de cidade em cidade, muitos contribuíram, mas os irmãos de Corinto, há um ano que haviam sido avisados disso, mais para frente Paulo vai falar sobre esse tempo, esse um ano que ele avisou os irmãos sobre essa arrecadação, mas dentro desse um ano eles não participaram disso. Eles não abençoaram a vida dos irmãos de Jerusalém. E Paulo vai fazer um contraste, então, quando ele vem chamar a atenção dos irmãos de Corinto com os irmãos da Macedônia. Por quê?
Porque os irmãos de Corinto, eles eram abastados, ricos, eles eram mais intelectuais e tinham mais posses e tinham boas condições para abençoar os irmãos de Jerusalém. Já os irmãos da Macedônia, não. A Macedônia vinha passando por um período onde eles haviam sofrido no passado com as guerras, mas ainda não haviam se reerguido, se reestruturado. Então era um povo mais pobre, faltava o recurso para os irmãos da Macedônia. Então Paulo vai contrastar aqui. Os irmãos de Corinto, mais ricos, com mais condições, não estavam abençoando a igreja de Jerusalém. Os irmãos da Macedônia, mais pobres, humildes, estavam pedindo, rogando a Paulo que permitisse que eles participassem dessa graça de abençoar a vida dos irmãos de Jerusalém. Então é em meio a esse contraste que Paulo vai chamar a atenção dos irmãos de Corinto para o relacionamento ou a relação do cristão com a verdadeira generosidade. É isso que nós vamos ver nessa noite. Como nós, enquanto cristãos, devemos praticar a verdadeira generosidade. Ou como é ter um coração verdadeiramente generoso, que está disposto a abençoar aqueles que necessitam. Porque é fato, todos nós aqui necessitamos de algo, da ajuda das pessoas, mas todos nós aqui também temos algo para oferecer para os nossos irmãos, para contribuir, não só com a igreja, mas com a sociedade onde nós vivemos. O que nós temos para colocar à disposição? Todos nós temos alguma coisa, né? Mas para que isso aconteça e aconteça da maneira certa, aconteça para a glória de Deus, nós precisamos olhar para esse texto e aqui encontrar os passos, os ensinamentos do apóstolo Paulo para um coração verdadeiramente generoso. E é isso que nós vamos trabalhar nessa noite. O cristão e a verdadeira generosidade. Acompanha comigo a leitura do versículo 1 e o versículo 2. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. O apóstolo Paulo está falando aos irmãos de Corinto, e agora ele chama a atenção deles, para que eles olhem para os irmãos da Macedônia, e ele vai falar a respeito da verdadeira generosidade, mostrando que um coração verdadeiramente generoso é um coração cheio da graça de Deus. Um coração verdadeiramente generoso é um coração cheio da graça de Deus. Como ele diz aqui já no início, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Então nós vemos aqui que não existe verdadeira generosidade sem que antes a graça de Deus esteja em nosso coração. Porque todas as vezes que uma pessoa pratica atos de bondade, atos de generosidade, sem que antes ela tenha compreendido a graça de Deus, ela faz esperando algo em troca. Quando nós olhamos para nós mesmos, os nossos atos de bondade, os nossos atos de generosidade, muitas e muitas vezes nós vemos aqui a espera por uma troca. Eu abençoo pelo reconhecimento, eu abençoo para ser abençoado de volta. É quase que uma barganha. Eu vou abençoar, Deus disse que eu tenho que abençoar, então Deus está na obrigação de me abençoar de novo. Ou eu vou abençoar essas pessoas sem crer em Deus, sem confiar na bênção de Deus, esperando que as pessoas vejam que eu estou sendo generoso. Muitas vezes as pessoas fazem isso, buscam ser generosas esperando algo em troca, ou seja um reconhecimento, seja tornar o seu nome célebre, conhecido, para que as pessoas digam: olhe como ele é bom, olhe como ela é boa, como ele é generoso, como ela é generosa. Nós queremos reconhecimento. O coração do ser humano é movido por reconhecimento. Desde criança, nós nos comportamos ou obedecemos nossos pais esperando que eles nos deem algo. Nós precisamos de recompensa, nós precisamos desse reconhecimento. Seja só não levar umas boas varadas, já é uma grande recompensa. Ou ganhar um presente, ganhar um doce, ganhar um brinquedo. Desde criança, nós trabalhamos com recompensa, com reconhecimento. E os nossos atos generosos muitas vezes são pensando na recompensa.
em ser reconhecido, em ganhar algo em troca. Nessa viagem para lá, nós vimos muitas pessoas fazendo isso, se promovendo na tragédia dos outros. Mas na contrapartida, nós vimos muitas pessoas que viajaram quilômetros e quilômetros, tiveram um custo muito alto e estavam lá esfregando parede, estavam lá entregando doações, estavam lá simplesmente porque o coração ardeu, simplesmente porque Deus falou com a pessoa, impulsionou a pessoa, direcionou ele para estar lá. Simplesmente porque ele reconheceu que a graça de Deus é um favor que ele não merecia, mas Cristo concedeu a ele. Cristo não esperava nada em troca quando foi para a cruz. Não é verdade? Ele já era o dono de tudo, o Senhor de todas as coisas. Então ele vai para a cruz sem esperar nada em troca. E é seguindo o exemplo dele, através da graça de Deus que nos é concedida pelo sacrifício de Cristo, então que nós devemos nos mover para abençoar a vida dos outros. Então a verdadeira generosidade, ela primeiro precisa ser algo que é fruto da graça de Deus na nossa vida. E essa graça maravilhosa, como o texto diz aqui para nós, enche o nosso coração de alegria quando nós somos generosos. Nós fazemos a doação, fazemos o auxílio, somos aquele ombro amigo, choramos com os que choram, dedicamos nosso tempo com o coração cheio de alegria, porque não tem motivo nesse mundo maior para que nós sejamos alegres do que o fato de nós sermos salvos. Porque nós somos salvos, o nosso coração deve estar cheio de alegria, e essa alegria deve transbordar para a vida das pessoas, e assim nós abençoamos os nossos irmãos, nós abençoamos as pessoas de fora da igreja, nós abençoamos a sociedade, nós abençoamos o necessitado, nós abençoamos a quem precisar, quem Deus colocar no nosso caminho, porque a graça de Deus está sobre a nossa vida, e do mesmo jeito que nós não merecíamos, não importa se as pessoas merecem, não importa se elas vão dar algo em troca, não importa, nós devemos abençoá-las. Então o coração verdadeiramente generoso é um coração cheio da graça de Deus, é um coração transformado pela graça de Deus, é um coração que foi contagiado pela alegria da salvação, pela alegria de ter Cristo na sua vida. Esse é o coração verdadeiramente generoso, coração alegre. Certa vez, enquanto trabalhava com refrigeração, eu trabalhei com isso por muito tempo, desde adolescente, e eu estava na casa de uma pessoa, lá em Toledo, quando eu morava lá. E eu ali abaixado, arrumando um refrigerador da pessoa, e ele falando no telefone. E eu ouvia ele organizando, nessa ligação, uma ação de assistência social para pessoas de um bairro carente lá da cidade, e era uma ação assim muito bonita, algo muito bom. E eu me lembro que eu, recém-convertido, eu pensei, esse cara só pode ser um pastor, ele só pode ser uma liderança de igreja, ele só pode ser um crente para estar querendo fazer uma coisa tão boa dessa, uma ação que vai abençoar tantas pessoas que precisam. Mas eu não tive coragem, muito tímido, de perguntar o que ele ia fazer. Então passou meses e meses e eu fui convidado para ir na formatura de um irmão lá da igreja, lá em Marechal Cândido Rondon, lá na Unicentro. E lá eu encontrei esse homem de novo. Ele era reitor da universidade e no final da formatura, da colação de grau, ele foi dar um discurso. E nesse discurso ele falava sobre o trabalho dele. E esse trabalho, essa ação, essa assistência social era uma promoção, era algo, um evento que a universidade estava promovendo para arrecadar alunos ou alguma coisa assim. Veja, eu pensei que ele estava sendo impulsionado por um coração disposto a abençoar a vida das pessoas. Mas no final do discurso, ele se disse ateu. E o objetivo dele era promover a universidade, não era uma ação humanitária mesmo, era uma ação em prol da universidade. Veja, o mundo aí fora está cheio de ações sociais, assistências sociais. Mas a verdadeira generosidade, a verdadeira assistência, ela é gerada por um coração transformado por Deus. Aquele coração que não espera nada em troca. Aquele coração que segue o exemplo de Cristo. Aquele coração que, invadido pela graça de Deus, ele abençoa as pessoas. Porque está cheio da graça e a graça promove em nós verdadeira generosidade. Um coração verdadeiramente generoso. Por isso, ao abençoar as pessoas, que o nosso ato seja um impulso da graça de Deus.
Que nós tenhamos um coração disposto a transmitir a graça de Deus para as pessoas através da nossa ação. Que seja para verdadeiramente abençoar sem esperar nada em troca. Porque aí não é generosidade, aí é barganha, aí é troca, não é generosidade. Além disso, versículo 3 e 4. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. O coração verdadeiramente generoso, a verdadeira generosidade, ela é fruto de atos voluntários. O coração verdadeiramente generoso, ele promove atos voluntários. Muitos daqueles homens e mulheres que estavam servindo não foram enviados por ninguém. Eles estavam lá porque simplesmente sentiram a necessidade de compartilhar com as pessoas o que eles já tinham recebido de Cristo. A generosidade, ela não é algo que nos obrigam a fazer. A generosidade, ela não pode ser mandada por alguém. Ela tem que sair de um coração voluntário. Atos voluntários é o que a palavra de Deus nos chama a todo tempo. Não devemos servir a Deus por obrigação. Não devemos servir as pessoas por obrigação. Esses irmãos aqui da Macedônia, que estão sendo usados como exemplo para os irmãos de Corinto, eles pediram para Paulo: nos permita, Paulo. Eles rogaram, eles insistiram com Paulo para que eles pudessem participar dessa ação em prol dos irmãos de Jerusalém. O texto fala para nós que porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Eles se mostraram voluntários não só para contribuir com aquilo que eles tinham, mas com muito mais do que eles tinham. Porque eles se doaram aqui, eles deram mais do que eles podiam. Ninguém obrigou. Quando nós somos obrigados a fazer alguma coisa, a gente faz o que pediram, o que mandaram, né? Agora, o coração voluntário, o coração disposto a servir, ele faz mais, ele vai além do que as pessoas precisam. Se a pessoa precisa do feijão e do arroz, a gente vai levar lá a cesta básica inteira. Se a pessoa precisa de um conselho, nós vamos dar o conselho e o abraço e andar com ela o tempo que ela precisar. Se a pessoa precisa de uma doação, seja lá do que for, se a pessoa precisa de uma palavra, de um conselho, nós vamos discipular essa pessoa. Por quê? Porque o nosso coração está fazendo isso por vontade própria, ninguém nos obrigou. É isso o que Cristo nos dá como exemplo. Cristo não foi obrigado a ir para a cruz. Cristo se entregou para ir para a cruz, para nos abençoar, para nos salvar, para dar aquele que foi o maior de todos os atos de generosidade existentes na face da terra. Cristo se entregou por nós sem que ninguém tivesse mandado. Nós não podemos ser pressionados quanto a abençoar a vida das pessoas, abençoar a vida da igreja, abençoar a vida do necessitado. Isso não deve ser feito. Se for por obrigação, se for por pressão, é melhor que não seja feito, porque isso vai promover um coração amargurado. Eu tive que ir lá, eu tive que gastar tempo com aquela pessoa, eu tive que tirar um dinheirinho do bolso para abençoar, e daí você vai ficar murmurando, vai ficar reclamando. Então é melhor que não faça. A verdadeira generosidade, ela parte de um coração voluntário, um coração disposto. O texto nos mostra que não deve ser só uma disposição de quando aparecer a oportunidade. Deve ser um coração disposto a buscar abençoar as pessoas. Porque eles buscavam, eles foram atrás de Paulo, eles pediram, eles rogaram para poderem ajudar. Quantas vezes nós procuramos pessoas para ajudar elas? Quantas vezes nós saímos atrás dos nossos irmãos perguntando: como você está? O que eu posso fazer por você? Como que eu posso te abençoar? Colocar aquilo que nós sabemos fazer, aquilo que nós podemos fazer à disposição das pessoas. Quantas vezes nós oferecemos ajuda sem que as pessoas peçam? Correr atrás de alguém para abençoar? Dificilmente a gente faz isso. Mas esses irmãos da Macedônia, mesmo passando por dificuldade, fizeram isso. Mesmo lá sofrendo, com pouco que tinham, eles pediram para abençoar a vida dos outros.
O contexto, a chamada de Paulo está relacionada à contribuição financeira. Mas nós temos muito mais do que dinheiro para abençoar as pessoas. Nós temos um ombro amigo, nós temos a palavra de Deus, nós temos conselhos, nós temos experiências para trocar, nós temos muito daquilo que o Senhor concede para nós, para que nós possamos ser bênção na vida das pessoas. É colocar os nossos dons, os nossos talentos, a nossa capacidade à disposição das pessoas. Buscar pessoas para ajudar. A gente pode começar fazendo isso, buscando pessoas para discipular. Quem já foi discipulado, quem já andou com Cristo, pode discipular alguém. Abençoar a vida dessa pessoa com um coração disposto, um coração generoso, com um ato de voluntariedade. E aí, à medida que nós vamos encontrando pessoas ou necessidades ao longo do caminho, nós abençoamos. Nós também devemos ser dispostos a abençoar a nossa igreja, a nossa congregação, servindo, dispostos a trabalhar. Eu sei de muitos casos que os irmãos têm dificuldade para subir em um palco, um púlpito, para pregar. Mas ele sabe ser um bom eletricista, ele sabe ser um bom pedreiro, ele sabe ser um bom carpinteiro, e ele coloca a sua profissão à disposição da igreja e abençoa a vida de muitas pessoas. Eu sei de um grupo de irmãos pedreiros que se movimentaram para descer lá para o Rio Grande do Sul. Eles vão lá erguer casas. De alguma forma, não sei, não entrei a fundo no plano deles, mas eu sei que eles se reuniram e vão ir para lá. Colocaram o que eles sabiam fazer à disposição. Ninguém pediu. Eles viram a necessidade e estão indo. Coração disposto. Isso só acontece quando a graça de Deus está no nosso coração e esse coração se torna um coração voluntário. Um coração verdadeiramente generoso não é um coração que é obrigado a abençoar as pessoas. É um coração que faz isso por vontade própria, por disposição. Atos voluntários é o que a palavra de Deus nos chama a fazer. Nesses dias lá, eu conheci um rapaz chamado Nilman. O Nilman veio lá de São Paulo, pegou ônibus, largou o trabalho dele, largou a família dele, a igreja dele, as pessoas, tudo que ele tinha, e foi para lá. E conversando com ele, eu perguntei: que igreja que te enviou, meu irmão? Ele falou: ninguém, eu só pedi autorização para o pastor e vim. Ah, mas como é isso? Eu senti a necessidade, eu vi que eles estavam precisando e eu quis ajudar de alguma forma. Não sei como ainda, mas eu vou ajudar eles. É o que ele disse. Ele não sabia nem aonde ele ia dormir, ele não sabia nem se ele ia ter 3 refeições por dia. Ele foi por conta própria. Chegando lá, Deus colocou ele no lugar certo e ele pôde então fazer parte desse trabalho, dessa bênção. Isso deve acontecer em todos os lugares, não só em situações de emergência. Nós devemos ter o coração disposto a servir em todo o tempo, abençoar pessoas. Nós somos chamados para viver em congregação, em comunhão, para que na minha dificuldade eu seja assistido por vocês, para que na dificuldade de vocês eu assista, e assim uns com os outros ao longo da nossa caminhada cristã. O Senhor espera isso de nós. O texto do versículo 5 em diante: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. A verdadeira generosidade, olhando para esses versículos, ela parte de uma entrega total. Lembram? É necessário para um coração generoso a graça de Deus na nossa vida. É necessário um coração voluntário. E isso tudo vai produzir nas nossas vidas uma entrega total. Uma entrega total primeiro a Deus, como ele mostra aqui. Um coração disposto a servir a Deus em todo o tempo. Um coração disposto a servir a Deus por completo. Nós podemos e devemos se entregar a Deus para que Deus faça da nossa vida aquilo que Ele quer. Como esses irmãos aqui. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor. Eles deram-se a si mesmos. Muitas vezes nós achamos que generosidade é tirar o dinheiro do bolso e alcançar para alguém.
Mas generosidade também é gastar tempo com as pessoas, se doar para as pessoas. A vida que você recebeu de Cristo, implantar na vida da outra pessoa, andar junto com ela, caminhar com ela, descobrir as necessidades dela. Isso é se doar às pessoas também. Mas isso só vai ser possível se nós nos doarmos primeiro a Deus. Se entregar, colocar nossa vida inteira à disposição de Deus. Ah, mas eu estudei tantos anos, fiz aquela faculdade que demorou 5 anos, mais estágio e mais não sei o que, e tudo. Agora eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, eu tenho que trabalhar para me sustentar. E se você fosse trabalhar para a glória de Deus? Ah, mas eu sofri tanto para erguer a minha empresa, agora eu tenho que trabalhar para ter o retorno. E se você colocasse essa empresa para trabalhar para a glória de Deus? É uma entrega total. Tudo que você é, tudo que eu sou, entregue nas mãos de Deus para que Ele use da melhor maneira possível, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, para abençoar as pessoas que Ele colocar no nosso caminho, sem escolher, mas deixando dispostos para que Deus faça essa obra através da nossa vida. E aí sim nós vamos poder nos entregar às pessoas, se dedicar aos nossos irmãos, se dedicar à nossa igreja, se dedicar ao trabalho em prol daqueles que necessitam. Uma entrega total. Cristo não se entregou em partes por nós. A palavra de Deus diz que Ele se entregou, e nós sabemos que o seu sacrifício foi perfeito, não teve falhas. Nós muitas vezes queremos entregar parte das nossas vidas, parte do que nós temos, parte do que nós somos para Deus. Vocês lembram de um exemplo que a palavra de Deus mostra para nós? Ananias e Safira, quando eles venderam um campo, entregaram uma parte lá na igreja. A gente sabe que a punição de Deus não veio porque eles entregaram uma parte, mas porque o coração deles estava só uma parte com o Senhor. A questão não é sobre o valor que eles entregaram. O campo era deles. Eles poderiam ter entregado o quanto eles quisessem, mas o coração deles não estava entregue a Deus, então eles preferiram mentir, enganar os outros irmãos. O coração deles não estava entregue totalmente a Deus, então eles não entregaram tudo que eles tinham, preferiram mentir. Eles poderiam ter entregue o quanto eles quisessem. Não era sobre o valor, mas sim sobre a disposição, sobre um coração transformado, sobre um coração cheio da graça de Deus. Veja, nós somos chamados aqui a se doar como esses irmãos fizeram. E eles fizeram isso porque eles ficaram sabendo da necessidade, não hesitaram, não pensaram 2 vezes, muito pelo contrário, pediram para fazer parte disso. Porque, como o texto diz, isso é graça de Deus. Abençoar, servir, estar à disposição das pessoas é graça de Deus. É fruto da graça na nossa vida e gera bênçãos espirituais na nossa vida. Bênçãos espirituais, porque mais é abençoado aquele que se doa do que aquele que recebe. Mais é abençoado aquele que se dispõe para ajudar do que aquele que recebe ajuda, porque esse está cumprindo aquilo que o Senhor espera dele. Está vivendo de acordo com a palavra de Deus, está vivendo de acordo com a vontade de Deus. Isso não é só na área financeira. Isso é uma entrega total. Toda a nossa vida deve estar à disposição de Deus para servir os nossos irmãos. Nós demonstramos que amamos a Deus quando nós amamos ao próximo. Nós nos entregamos a Deus quando nós também nos entregamos aos que necessitam, aos que estão ao nosso redor. Ao exemplo de Cristo, nós sabemos que Ele não se entregou por partes. Foi uma entrega total por nós. Assim deve ser a nossa entrega, seguindo o exemplo de Cristo por mim e por vocês. Uma entrega total, para que nós recebêssemos a maior de todas as bênçãos da nossa vida, a salvação. E essa graça é tão maravilhosa. Isso mexe com o nosso coração de uma maneira tão grandiosa, transforma, renova, restaura. E nós devemos levar isso até as pessoas também. Nós devemos transbordar. E aí sim, nós teremos um coração verdadeiramente generoso. Olhando para esses ensinamentos do apóstolo Paulo, presente nesse texto da palavra de Deus, nós podemos fazer uma reflexão a respeito de como está
o nosso coração em relação à generosidade? Nosso coração tem sido verdadeiramente generoso? Para essa resposta, nós precisamos saber se o nosso coração está repleto e cheio da graça de Deus. Se o nosso coração é voluntário, é disposto a servir. E se nós estamos totalmente entregues a Deus e às pessoas. Essas pessoas que serviram de reflexão nesse tempo lá no Rio Grande do Sul, elas estavam com o coração assim. E a gente pôde ver. E depois, olhando para esse texto, me pareceu muito com aquilo que eu tinha visto lá. Porque eles não iam ganhar nada em troca, porque eles estavam indo simplesmente pelo que Cristo fez por eles, e eles queriam que as pessoas conhecessem aquilo. Eles estavam dispostos a se doar, correndo riscos talvez, perdendo dinheiro, deixando a família sozinha, porque o coração deles estava cheio da graça de Deus, porque Cristo estava presente na vida deles. E isso gerou um coração verdadeiramente generoso. Que Deus nos ajude a ter esse coração. Que Deus nos abençoe para que nós possamos assim entender o que é a verdadeira generosidade e colocar ela em prática nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Santo Deus, nós oramos ao Senhor nesta hora, agradecendo, Pai, pela Tua palavra. Nós Te louvamos, Senhor, porque tamanha graça veio sobre a nossa vida. E essa graça que invade o nosso coração, que nos transforma, que nos dá a maior de todas as bênçãos, ela também nos impulsiona, Pai, a servir aos nossos irmãos. Mas nós sabemos que só serviremos aos nossos irmãos quando nós servimos ao Senhor em primeiro lugar, quando nós nos entregamos ao Senhor, Pai. Então gera em nós um coração verdadeiramente generoso, Pai, generoso de acordo com a Tua palavra, um coração que abençoa sem esperar nada em troca. Um coração que ama as pessoas, Pai, sem que elas mereçam, sem mérito, mas simplesmente porque o amor do Senhor está sobre as nossas vidas, Pai. Nos abençoa, Pai, nos guarda nessa semana que se inicia, nos conduz, Senhor, a viver de acordo com a Tua vontade, Pai, de acordo com a Tua palavra, meu Deus. Isso tudo nós oramos agradecidos no santo nome de Jesus Cristo.